Esses efeitos colaterais que a gente falou, eles estão muito relacionados com o tipo do óleo. Então, eu sempre falo, a qualidade do óleo é fundamental. Os pacientes, eles sempre vão olhar o preço do óleo. E nem sempre o preço que eles acham que é barato. Tem que olhar, às vezes eles pegam lá o frasquinho de 10 ml, tá o preço de um de 30 de qualidade, e ele tá achando que ele tá pagando menos. E não tá, ele tá pagando mais. Então, a qualidade do óleo é fundamental. Você tem que saber o que tem naquele óleo que você está passando para o seu paciente. Se você passa um óleo que vem escrito assim, alto teor de CBD. Alto teor em quanto? Ah, tem 5% de CBD e de THC. 5% em quanto? Aí você procura o frasco inteiro, não fala miligramagem. Então, você não sabe nem o que você está prescrevendo para o seu paciente. Então, a qualidade do óleo é fundamental. O óleo, quanto mais clarinho, sem gosto e sem cheiro, ele é um óleo puro. A pureza está na cor, no gosto e no cheiro do óleo. Aqueles óleos grossos, com gosto horrível, com cheiro horrível, isso significa que ele não passou por todo o processo de limpeza. Lembrando que a planta da maconha, ela suga tudo que está no óleo. Eu fui em São Paulo uma vez com o Cássio e a farmacêutica Margarete, e a Margarete falou que uma vez pegou um óleo de alguma dessas associações para avaliar, e foi encontrado mercúrio nesse óleo. Então, tem que ter muito cuidado. O CBD+, ou seja, eu tenho muito mais CBD do que os outros compostos, principalmente quando fala CBD+, geralmente é em relação ao THC, que é o vilão, né? Todo mundo morre de medo do THC. Então, ele é o vilão da história. E a gente sabe que o CBD em maior quantidade, ele consegue bloquear os efeitos psicóticos que o THC pode vir a gerar. Então, por isso que o ideal é sempre um óleo mais rico em CBD do que em THC. Então, eu tenho uma dose alta de CBD e um óleo de 0,3% de THC. Esse óleo é fácil de você manipular ele e de você orientar o seu paciente, porque a dose de THC dele é muito pequena. Então, os efeitos colaterais vão ser bem sutis. Depende também do que o seu paciente usa de medicamento. Lembra sempre das interações medicamentosas. Mas não vai ter o efeito do óleo diretamente. Um óleo enriquecido de CBD, os efeitos são principalmente mais sonolência, diminuição do apetite quando em dose mais alta, ou aumento do apetite quando em dose mais baixa. Pode ter um quadro de diarreia, pode ter vômitos, principalmente quando usado com outros tipos de óleo, como, por exemplo, o ômega 3. E pode, sim, ter um aumento das enzimas hepáticas. Nesse caso, principalmente quando associado, por exemplo, com clobazam, o ácido valproico, ou quando é um óleo, por exemplo, isolado, que você está usando numa dose extremamente alta. Ah, eu uso cannabis, então eu vou ter problema no meu fígado. Não. Eu tenho um paciente, minha mãe, ela tinha as enzimas hepáticas extremamente altas por uso de medicamento. O uso de cannabis melhorou o fígado dela. Hoje as enzimas dela hepáticas estão todas dentro da normalidade, não tem nenhuma alta mais. Quando eu tenho um óleo 1 para 1, eu tenho tanto THC como CBD na mesma proporção. Aí eu tenho que ter um pouquinho mais de cautela. Eu tenho que entrar mais lentamente com a dose menorzinha, né? Uma microdosezinha mesmo, porque esse paciente pode ter. Por que piora da ansiedade? Porque o THC, numa dose um pouco mais alta, ele dá ansiedade, ele dá agitação, ele deixa esse paciente inquieto. Então, ele piora a ansiedade. Então, eu tenho que titular esse óleo mais lentamente. E sempre avaliando o que eu estou tomando junto.
O paciente ele pode ter um pouco de desorientação ou até mesmo uma confusão mental. Pode ficar mais eufórico, mais agitado, e sentir que o pensamento dele não está fazendo as conexões corretas. Ele fala assim, é como se eu pensasse muito lento e não conseguisse ter a resposta igual. Eu falo que é bem semelhante ao uso de topirabato, né? O pessoal pensa uma coisa, fala outra, e a sensação que dá é que está ficando... tem paciente que fala assim, doutora, eu estou usando topiramato, é como se eu estivesse virando uma topeira. Eu me sinto burro com o uso desse remédio. E realmente o topiramato faz esse efeito, né? Então, e um sintoma muito comum quando eu tenho um óleo 1 para 1 é tontura. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente em pacientes idosos, para não ter queda, pacientes dirigindo ou, né, fazendo manipulação de máquinas, porque pode vir a gerar acidente gravíssimo. Então, esse paciente sempre tem que ser avaliado, tem que ver, às vezes, até a possibilidade de readaptar num outro setor do trabalho. Tá? O óleo 1 para 1, normalmente, não é a primeira opção de escolha. Geralmente, a gente começa com full, com a dose menor de THC e uma concentração mais alta de CBD. Aqui, o paciente com Alzheimer, por exemplo, usando um óleo 1 para 1, ele pode vir a ter um distúrbio de fala, e um efeito muito comum, mas que é muito pode vir a dar quando usa o spray, né? É a faringite. Pode ter alucinação, paranoia e até mesmo ideação suicida. Nesse caso, o óleo 1 para 1, por causa do poder psicotrópico do THC. E quando ele é associado com outros medicamentos, fazendo aí as interações medicamentosas. Por isso que, geralmente, ele não é primeira opção no tratamento. Quando eu tenho mais THC, ou um THC isolado, aí o risco aumenta e muito. Usar um THC isolado é risco mesmo, ainda mais se for começar. Nunca comece com óleo de THC isolado. Você não sabe o que esse paciente pode vir a ter. Ele pode ter vários e vários sintomas, como palpitação, taquicardia, astenia, vasodilatação. Ele pode ter uma dor abdominal intensa, ficar extremamente nervoso, agitado, irritado, com confusão mental, eufórico. E o pior de todos é o surto psicótico. É um surto psicótico terrível, onde o paciente ele se joga totalmente fora, né, da realidade. Então, tem que ter muito cuidado para manipular um óleo de THC isolado. Muito cuidado mesmo. Eu nunca prescrevi para nenhum paciente um THC isolado. A cannabis medicinal, ela trata, de um modo geral, tudo em nosso organismo que está desregulado. Aí, é necessário o quê? Você tem que saber o que o seu paciente busca com aquele óleo e qual óleo você vai indicar para aquele paciente. Lembrando sempre que começa com microdoses, é uma titulação lenta, gradual, para você conseguir modular um sistema enorme, que é o sistema endocannabinoide. Alguma pergunta, gente? Não? Doutor, eu tenho uma pergunta. Eu sou o Rodrigo, Sim. aqui, representante de São Paulo, tudo bem? Tudo. Você falou agora há pouco, né, sobre duas questões aí. O óleo 1 para 1, né? E depois você Sim. falou do THC isolado, certo? Isolado, correto. E falou também sobre o surto psicótico, né? E os efeitos ruins do THC. Nesse caso, você está falando do THC do 1 para 1 ou do THC isolado? Os dois podem dar surto psicóticos, só que o THC isolado, a possibilidade disso ocorrer é muito maior. Tá? E qual dose você acredita, tanto do 1 para 1, né? Que o PROM é mais fácil de não ter efeitos colaterais, dependendo da dose, por conta do CBD. Mas Sim. qual dose você acredita, ainda mais a gente que trabalha com as gomas, né?
pode acontecer isso? 5 miligramas, 10 miligramas, enfim. Ó, por exemplo, Eu estou falando do 1 para 1, tá? Do 1 para 1. Tá. Se for um paciente, por exemplo, com quadro de esquizofrenia, ele já é psicótico. Uma gota, duas de 1 para 1 já é suficiente. Eu tenho um paciente que ele tem, além de ter quadro de esquizofrenia, ele também tem um quadro de epilepsia, e a mãe pegou o óleo com o vizinho, que era o óleo azul da Brás, que é o óleo de THC isolado. Não, full, o verde que é isolado. Ele tomou 2 gotas. Ele surtou, quebrou a casa inteira. Foi parar no hospital e internado. Uma pessoa super, mega sensível ao THC, uma gota, às vezes até do óleo, que tem 0,3% de THC, já é suficiente para ele ter sintomas. Então, é muito individual de cada um. Entendi. Então, resumindo, não é uma dose relativamente segura. Assim, para você, se você não conhece o seu paciente, o histórico dele, por exemplo, eu trato com óleo de cannabis um paciente com transtorno bipolar, mas ele tem sintomas psicóticos importantes. É 0,00 de THC para ele, nem o 0,3 eu dou. Entendi. A dose é muito de cada organismo, né? Então, alguns organismos, eles já têm a tendência. Por exemplo, se eu dou para uma criança e ela tem uma genética para vir a ter esquizofrenia, se eu dou um óleo 1 para 1 para ela, ela pode abrir o quadro. Ela pode ter um surto na primeira tomada. Então, não tem como eu falar assim, isso aqui é seguro para A e não é seguro para o B. Doutora, então, nesse caso, o broad spectrum seria a melhor opção? Dependendo do paciente, sim. Ok. Por isso que eu falei, você tem que conhecer o seu paciente num todo. Você tem que saber o que ele usa, as interações que vai fazer, o que ele pode vir igual, eu vou usar o óleo junto com a risperidona, ele vai agitar muito. Então, eu tenho que saber o que ele usa e saber do histórico, por exemplo, familiar. Tem caso de esquizofrenia na família, caso de surto psicótico. Se for um adulto, você já teve, já fumou. Eu sempre pergunto para os pacientes: você já usou algum tipo de droga? Já fumou maconha recreativa? Quando fez o uso da maconha recreativa, teve algum sintoma psicótico? Aí você vai saber o que vai prescrever. E a pesquisa sobre os benefícios da cannabis está em constante evolução e espera que novos estudos ajudem a expandir o uso do tratamento de diversas enfermidades, proporcionando alívio para os pacientes e uma qualidade de vida para toda a família.